Que terrível arma é usada pra quebrar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste contra o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da gratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste quando o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da gratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Aleluia! Oh, glória! Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar.
recompensa vem sem demora. Agradeça a oportunidade. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus! Irmãos, Aleluia! a configuração do culto de quinta-feira vai mudar por enquanto. É culto de oração. É, Deus! Aleluia. Amém? É, Pai! Porque nós precisamos, irmãos, nos fortalecer, nos investir. Amém? E os membros que for chegando, vão ficar tranquilos que eles vão ter dificuldade nenhuma. Por quê? Porque nós já vamos estar orando, eles vão chegar, dobrar o joelho e vai orar. Não precisa falar nada, eles já vão ver o ritmo do culto e vai orar. Entendeu? Aleluia. Nós vamos orar aí pelo menos 50, uma hora de oração. Glória a Deus. Hoje é o primeiro, mas vem preparado, Deus. Deus vai sustentar nós. Você vai ver que nós vamos Em falar. nome de Jesus. Amém? Quem vai pregar 15 minutos. Aleluia! Mais 2 louvorzinhos. Mas nós vamos orar porque nós vamos. Glória a Deus. Amém. Fica de pé, você que já orou pela vida da família do Hélio, nós vamos orar de novo. Logo em seguida as meninas vão louvar, aí a menina vai passar para quem vai pregar, tá? Nós vamos orar por essa família, amém? Deus irá sustentar e guardar e vestir. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós vamos orar. Independente de eu estar aqui no culto ou não, coloque essas crianças para orar, que elas precisam de aprender a orar. Amém? Vamos ter. Já está tudo sendo batizado pelo Espírito Santo, está aí na igreja, só já considerando. Vai orar. Aleluia. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, visita nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, a família, meu Pai do Hélio, Senhor. Toma, meu Deus, o ócio nas nossas mãos, a amarela nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, levar uma palavra que nós não temos, meu Deus. Que o Senhor possa levar uma palavra, Pai, de conforto, que o Senhor possa, meu Deus, confortar, que o Senhor possa dar para eles um entendimento. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, que o Senhor possa, meu Deus amado, nesta hora, visita eles, Senhor, sustenta eles, renova eles, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, é uma família do Senhor, temente ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu lhe peço, meu Pai, ajuda eles nessa caminhada, ajuda eles nessa jornada, meu Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, aleluia, oh Espírito Santo, é o Senhor, meu Pai amado, aleluia, que toma eles pela tua mão, em nome de Jesus Cristo, ó Deus Santo, que coloca o paus no refrigério e o conforto no coração dessa família, Pai, nessa oportunidade, visita, meu Deus amado, a Sofia, Pai, em nome de Jesus, que está ali no leito de hospital, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, Pai, Deus de perto, Deus de longe, faz uma obra, trabalha na mente, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, toda série de enfermidade, meu demônio da enfermidade, toda a vida, meu Pai amado, o Senhor vai quebrando nessa noite, vai desfazendo nesta hora, em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, com o teu poder, em nome de Jesus Cristo, aleluia, louva o Senhor as palmas, amém? As crianças vão louvar, pode ir. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Não entendo
o que seria de mim? Aleluia! Não entendo o meu próprio agir. Sento a graça, o que seria
glória a Deus. Glória, aleluia. Não sei vocês, mas meu coração fica assim, cheio de alegria quando eu vejo esses meninos. É, Sabe? glória. Aleluia. Maravilha do Senhor. Deus é bom, né? Multiplicando. Tá vendo? Ele um vai vir no outro e o Senhor vai fazer uma obra, né? Em nome de Em nome Jesus. do Senhor Jesus. Hoje, antes de eu entregar para o irmão do meu, eu estava na minha casa fazendo a janta. E eu estava assim, gente, aí eu fui comer. Aí eu estava assim, agradecendo a Deus, que quando eu casei eu era um desastre na cozinha. Mas comida mais ruim. Eu estou assim, Senhor, eu já aprendi a cozinhar, sabe? Eu estava agradecendo, sabe? A gente tem que ser grato nos pequenos detalhes. Aí já faz 3 dias que a gente toma banho com água gelada. Porque a benção do chuveiro queimou a resistência. A gente comprou uma marca desconhecida lá. Aí o marido virou e falou assim, eu só vou comprar outro chuveiro quando eu receber. Aí no dia que eu fui tomar banho de noite, aí eu falei assim, meu Deus, que água gelada, eu não aguento isso não, até porque tem Maione que ressuscita até morto nessa água, Maione. Aí eu lembrei da palavra que diz assim, em tudo dai graça, glorifica. Aí a mãe falou assim, Lília, água gelada tem seus benefícios, ela envelhece, fica água quente. Aí todo dia eu tô tomando banho na água gelada, irmão, eu tô amando. Domingo ela vai comprar o chuveiro. Tá vendo que a gente tem que ser grato em pequenas coisas? Tem um lixão aqui, lá é tudo verde, todos os anos eles tocam fogo lá e fica tudo queimado. Aquele verde fica assim, a paisagem fica toda cinzenta. Aí eu fico olhando que a natureza, mesmo que o homem vai lá, destrói ela mesmo dá a resposta falando assim, você não pode me destruir, ela vai lá e regenera de novo, poucos meses ela está toda verde. Eu disse, meu Deus, isso é bondade de Deus, Glória a Deus. né? Deus que é bom. Vou convidar o irmão Pedro para ele ministrar. Amém. Vem, Usar Mateus. ele que nós precisamos, né? Ser abastecido com combustível do céu. Amém, povo de Deus. Amém. Glória. Jesus está na casa. Vamos glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Eu quero glorificar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Muito grato a Deus pela oportunidade, a confiança do pastor Valdir, grande homem de Deus, pastor Ismael, e a missionária. Mas com certeza estarei aqui, né, pela vontade do Senhor, né? O qual tem me escolhido um dia. Amém? Amém. Da onde eu não esperava, mas Ele escolheu, né? Glória a Deus. Eu sou muito grato a Deus por isso. Louvo a Deus, né, pela misericórdia do Senhor. E eu fiquei agora muito animado, né, feliz de ver a mudança do culto do pastor Valdir, né, que é o que nós necessitamos, é o que nós precisamos, né, de oração. Está sempre constante e orando, né? Sempre na presença do Senhor, buscando a intimidade com Jesus, né? E o que faz nos buscar intimidade é orando a Deus. Aleluia. Né? Por esse dia eu estava lendo a palavra de Deus e eu vi que tudo que Davi ia fazer, ele orava. Tudo que Davi ia fazer, ele orava. Tudo que Sansão ia fazer, ele orava. Ele só fazia dentro da oração, e aquilo me chamou a atenção. E hoje a igreja precisa, na verdade sempre precisou, né? É na oração, e a gente tem que estar sempre em oração. O pastor Valdir costuma dizer que a oração é a chave da vitória. Glória a Deus. E ela é a chave da vitória. Hoje eu me encontro de pé, fortalecido na presença do Senhor, graças a Deus, com muita oração, ao qual muitos oraram por mim, e ao qual muito eu tive pouca força, mas eu busquei a intimidade do Senhor orando, e fortalecimento com Ele em oração. Porque se fosse depender de mim mesmo, eu estaria nem aqui hoje, né? Mas a misericórdia de Deus tem nos alcançado, né?
Aleluia. Em busca de oração, em busca de intimidade com Deus, em busca de amizade sincera que é a dele conosco. Amém? Amém. Abra vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 38. Confesso à igreja que eu não sabia que era de oração, né? Aí Deus tem me colocado essa palavra de oração e eu estou trazendo ela para a igreja para que a gente venha saber, conhecer, né, o poder da oração. O poder da oração. Livro de Isaías, capítulo 38, a gente vai ler até onde o Senhor Jesus permitir. Livro de Isaías. Quem quiser ficar sobre os seus pés, né? E quem não puder, pode ficar sentado. Amém, igreja? Amém. Livro de Isaías, capítulo 38, que diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Eu queria repetir essa palavra aqui. E veio a ele, a igreja fala comigo. E veio a ele o filho, o profeta Isaías, o filho de Amós. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem o quê? A tua casa. Amém. Aleluia. Então enviou. Amém. Aleluia. Então virou. Aleluia. Glória a Deus. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora que andei diante de em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Verso 4. Então veio a palavra de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai. Ouviu a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrarei-te das mãos do rei da Síria e defenderei esta cidade. E isto te será dada da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Amém? Até aqui, viu? Amém. E assim nós oramos mais um pouquinho, né? Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas a palavra fala em oração. Soberano Deus, grande e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, meu Deus, toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor, a tua palavra que vai ser ministrada aqui nesta noite, Pai, que não saia de mim, mas sim do Senhor, Pai, que o Senhor venha, meu Pai, penetrar a tua palavra no coração de cada um que passou por estas portas, meu Deus, dos ouvintes, meu Pai, desta localidade, que venha, Senhor, meu Deus, encher, meu Pai, o coração do teu servo, do teu povo, dessa nação, dessa geração, que essas crianças venham receber também a tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, continua, Senhor, em nosso meio, continua, Pai, continua, meu Pai, com a liberdade, meu Pai, descendo sobre a casa, meu Deus, com tua Shekinah, com
com o teu poder, com a tua unção. Vai enchendo, meu Pai, os coração do teu servo. Vai enchendo, meu Pai, o coração de cada um que chegou aqui, porque o Senhor conhece, Pai, por dentro e por fora. Meu Deus, vai tirando, meu Deus, vai tirando, meu Pai, tudo aquilo que impede, meu Pai, da tua obra, tudo aquilo, meu Pai, que tire, meu Pai, do foco, meu Pai, da tua obra, da tua palavra, Pai. Repreende, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amado, o rei Ezequias era um rei de Judá. E ele foi o 13º rei. 13º rei de Judá. Na época que o rei Salomão morreu, teve uma divisão entre Israel e Judá. Só que o propósito deles era o mesmo. Israel e Judá era o mesmo. E o nome de Ezequias é um nome de origem hebraica que significa Deus fortalece. O nome de Ezequias é um nome que significa Deus fortalece. Aleluia, glória a Deus. E o nome de Ezequias já está falando que Deus ele fortalece. Que Deus ele já fortalece. Irmão, a gente está vivendo um tempo, né, que o amor de muitos está esfriando, e a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriarão. Só que o amor de muitos esfriarão, mas Deus disse: o amor do pastor Valdir vai esfriar, o amor do pastor Ismael vai esfriar, o amor de Heloína vai esfriar, o amor de Galileu vai esfriar, o amor de Fernando. Ele não falou isso, ele falou do amor de muitos. Então aqueles que estão de pé, que estão aqui buscando a presença do Senhor, que a gente venha ficar de vigilância, que a gente venha ficar perseverando, que a gente venha ficar em oração constante, porque o diabo está lá fora, ele não está brincando. Ele não está brincando. No vacilo que a gente dá, ele entra, porque ele é intrometido. Deus é educado, ele bate a porta e diz: eis que eu estou à porta e bato. Mas o diabo não. O diabo ele é intrometido. Então a gente tem que ficar de vigilância, de oração. E eu vejo que em Ezequias, quando o rei Isaías, o profeta Isaías, ele veio à direção de Ezequias, e eu tenho a visão de Ezequias. Se vier um profeta em minha direção, em minha casa, me visitar, eu creio que todos nós aqui só esperamos uma notícia boa. Ninguém quer uma notícia má. Ninguém quer uma notícia ruim. Só quer a notícia boa. Mas, para a infelicidade do rei Ezequias, a notícia não foi boa. Foi uma notícia ao qual o profeta Isaías recebeu do Senhor Deus e foi entregar ao rei Ezequias. E disse: põe em ordem a tua casa, porque não viverás, e sim morrerás. Quem quer ouvir uma palavra dessa? Ninguém. Ninguém quer ouvir uma notícia dessa. E o rei Ezequias, ele não podia nem querer rejeitar aquela profecia, porque ele sabia que o profeta era de Deus. E muitas das vezes, amados irmãos, a gente quando recebe profecia de bênçãos, a gente se alegra. Mas quando a gente recebe a profecia que não nos agrada, a gente nem leva em consideração. Mas para os meus queridos irmãos, que a gente venha saber que quando você receber a profecia, você se colocar em oração, você se posicionar, você começar a buscar a Deus e saber se aquela profecia era de Deus. Isso eu falo para nós. Mas o rei Ezequias sabia que Isaías era o profeta de Deus, e ele sabia que aquela profecia era de Deus. Mas o que me chama a atenção é que o rei Ezequias, ele
não se deixou e nem se entregou àquela profecia de morte. Ele não aceitou aquela profecia. E ele se virou, a Bíblia diz que ele se virou para a parede e orou. Quando a Bíblia fala que ele se virou, a gente entende como ele se lançou, ele se humilhou. Ele se lançou aos pés do Senhor e humilhou-se para o Senhor. Porque ele tinha grande confiança com Deus, porque a palavra diz que ele tinha crédito com Deus. O rei Ezequias tinha um crédito com Deus. Porque na época do rei Ezequias, quando ele começou a reinar em Judá, ele fez um novo altar. Ele tirou toda aquelas estátuas, aquela estrutura e fez ele fez um novo templo, que é o verdadeiro templo, o templo de adorar a Deus. Que naquele tempo era a estátua, era a serpente, era aquela época de Moisés. E ele veio e limpou aquilo. E Deus se agradou de Ezequias e ele teve crédito com Deus. Aleluia. Através desse cuidado que ele teve com a obra do Senhor. E que assim não é diferente, irmão. Porque quando a gente está na posição do Senhor, quando a gente está na posição certa de Deus, agradando a Ele, e Ele se agrada de você. A Bíblia diz que Ele tem compromisso com quem tem com Ele. Porque não adianta você vir para a igreja e fazer, ocupando um banco, andar, trazer uma palavra para a irmã, não adianta, sem ter a comunhão com Deus, sem ter a perfeita obra com o Senhor, que era essa, que o rei Ezequias, ele tem agradado a Deus através da obra dele, onde Deus colocou e ele fez da forma que Deus queria. Ele tirou toda a estátua, fez um altar para o Senhor, para adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E a oração de Ezequias, a gente vê que a palavra fala em oração. Você vê que ele rejeitou, não foi nem a profecia, ele rejeitou o que veio para ele, formando que era para a morte. Ele disse: eu não aceito, porque eu tenho andado contigo, Senhor. Tu me conheces e eu não aceito. Então ele se prostrou para a parede, se virou para a parede e orou a Deus. E a oração do rei Ezequias, aleluia, aleluia. E a oração do rei Ezequias, e o rei Ezequias orou, e o Senhor, aleluia, glória a Deus. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti, e em verdade com o coração perfeito. Aleluia, glória a Deus. A oração de Ezequias, o que chama a atenção é que a oração de Ezequias, ele vai à mente do Senhor, ele vai sobre a mente do Senhor, lembrar ao Senhor que ele andou com o Senhor, que ele andou reto, que ele foi perfeito na presença do Senhor. Que ao contrário de nós, se fosse isso para nós, a gente ia orar assim: Senhor, não me mata, Senhor, me livra, meu Pai, tira me guarda dessa maldade, tira, Senhor, essa maldade que vem contra mim. Mas o rei Ezequias, ele fez ao contrário. Ele fez lembrar o Senhor do que ele tinha feito. Ele andou com o Senhor. Ele lembrou o Senhor que ele andou com o Senhor. Ele lembrou o Senhor que era reto aos caminhos do Senhor, que foi perfeito. Ele fez perfeito no caminho do Senhor.
E que a gente, meus irmãos, que quando se levantar algo sobre as nossas vidas, que a gente venha orar e confiar no Senhor. E o versículo 6 diz que: e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e defenderei essa cidade. Irmão, a gente vê que quando o rei Ezequias ele orou, olha o quanto ele comoveu Jesus. Olha o quanto ele foi ao profundo de Jesus. Porque até a cidade, Jesus deu o privilégio a ele de livrá-lo das mãos das sírias. Né? Jesus deu até o privilégio a ele de livrar ele pelo poder da oração. Para você ver o poder da oração, quando comoveu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo Deus. Aleluia, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. E aí você vê que ele ora a Deus, e o profeta Isaías já tinha ido embora, e ao chegar à metade do caminho, Jesus disse: volta lá e diz ao meu servo Ezequias, que eu acrescentarei 15 anos de vida, que eu tenho ouvido a oração dele. E o profeta volta, e ali eu acho que, na minha visão espiritual, que o rei Ezequias vê o profeta voltar, e ele diz: agora acabou, mas eu orei a Deus, eu me derramei, eu me rasguei na presença do Senhor, e o que virá agora desse profeta? O que virá agora? Mas quando o profeta voltou, ele disse que o Senhor tem ouvido a oração do rei Ezequias. Aleluia. Tem ouvido a oração. Muitas das vezes, irmão, a gente dá crédito à oração. Muitas das vezes a gente está sem saber até orar. Às vezes a gente está sem saber até orar. Às vezes a gente ajoelha ali e ora e nada vê. Ora e nada sente. Porque a gente está sem saber se posicionar para orar.